Aleluia. Shalom Adonai. Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo de número 6. João 6, versículo 27. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Versículo 45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Versículo 64. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Versículo 66. Muitos dos discípulos se retiraram. À vista disto, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. 68 e 69. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Lucas 10, versículo 41 e 42. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Podeis vos assentar, muito obrigado. Eu fiquei pensando bastante essa semana no versículo de número 68 de João 6. Eu quero lê-lo novamente com vocês. A resposta de Pedro à fala de Jesus. Eles também poderiam ir embora se quisessem. Então Pedro responde: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. A resposta de Pedro ficou martelando em minha cabeça. Essa semana eu lidei com uma série de situações, grande parte de pessoas de outras igrejas, que falavam sobre desânimo, desistência, enfraquecimento. E a primeira conversa que eu tive sobre esse fenômeno global, já surgiu essa passagem bíblica: para onde iremos ou para quem? Não é nem para onde, para quem nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna. E, como eu disse a vocês, repetiram-se conversas. Eu escutei muita gente falando sobre esse tempo de pandemia, que primeiro afastou as pessoas do contato social, e é claro, não tem nada mais sociável do que a igreja. A igreja é uma comunidade de fé e ela deve se reunir
ela não se reúne para encontrar Deus. A igreja se reúne porque encontrou Deus. Porque são do Senhor que se reúnem. 25, por exemplo, das 10 virgens, que 5 vão, 5 ficam, 50%. Ou quando Jesus fala que estarão 2 no campo, um irá, outro não. Estarão 2 trabalhando, um irá, outro não. Estarão 2 deitados, um irá, outro não. Não sei se Jesus ali quis ensinar que a metade não leva muito a sério. Lá em João, capítulo de número 6, Jesus tinha aproximadamente 120 pessoas seguindo-o. Das 120, 12 eram seus discípulos mais próximos, que se tornariam seus apóstolos. Ao final da mensagem de João 6, a Bíblia afirma que muitos desistiram de andar com Jesus. Agora, tem uma coisa muito curiosa. O versículo 64 de João 6, por favor, abra sua Bíblia outra vez. Reveja comigo. Jesus disse, antes que boa parte se decidisse por abandoná-lo. Versículo 64. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Essa turma andava com Jesus de manhã, de tarde e à noite. Era uma turma que via Jesus curando cego, surdo, mudo, leproso, paralítico. Uma turma que provavelmente assistiu ressurreições. A ressurreição da filha de Jairo, podia até ser duvidosa, porque ela havia morrido há pouco tempo. Alguém poderia dizer, a menina não morreu de verdade, nem foi enterrada. Ela estava dormindo, Jesus foi acordá-la. Mas a ressurreição de Lázaro era inquestionável. Lázaro ficou sepultado 4 dias. E depois de ressuscitado, a Bíblia fala que ele ainda tinha cheiro de defunto. Então Lázaro, sendo sepultado, sendo rico, foi embalsamado, tratado por médico, legista confirmou seu falecimento. Eles viram isso tudo. E eu fico muito preocupado, não comigo, mas com os outros, que de repente são semelhantes a esses tantos que escutam mensagens fantásticas, que assistem milagres maravilhosos, mas que não se convertem. Gente que nunca se entrega a Jesus, mesmo andando atrás dele dia após dia. Gente que não abre o coração, não abre os ouvidos, que ainda permanece blindada, arredia. É fácil você encontrar gente assim. Você conversa com um cristão, principalmente quando ele está enfrentando a vida, e percebe que ele aprendeu pouquíssimo sobre Jesus. A pessoa não consegue pensar a vida com uma cabeça cristã, não consegue lidar com a problemática da vida
a partir de uma visão cristã. Você tem que repetir para ela sempre os mesmos princípios, e muitas vezes fundamentais. Uma pessoa que tem que ouvir 1000 vezes, ama teu próximo, ouvir 1 bilhão de vezes que ela precisa isso, que precisa aquilo. Coração fechado. É possível andar seguindo Jesus sem acreditar nele? Tá, eu disse a você agora há pouco que eu não fico preocupado comigo, mas também fico, vou confessar. Eu fico preocupado de ser um desses. Meu Deus, será que eu sou um desses que anda com o Senhor o tempo todo, que canta hino, que abre Bíblia e não acredita no Senhor? Eu sou esse tipo de pessoa que não converte de jeito nenhum. Será que eu sou esse tipo de pessoa que nunca se entrega, que nunca se converte, que fica lá no mundo e na igreja e não sabe o que quer da vida, não sabe o que quer do céu, não sabe o que quer de Deus, que não se entrega de jeito nenhum? Será que eu sou esse tipo de gente que te segue de tão perto e não muda nada, e não aprende nada, e não escuta nada? Será que eu sou esse tipo de gente? Esse tipo de gente que quando o arrebatamento ocorrer, ficará? Já disse a vocês que eu não sou pastor de filme, de arrebatamento. Pastor de filme de arrebatamento não é arrebatado. Vocês já viram isso? Não sou. Então, quando acontecer o arrebatamento, não vem me procurar aqui, que eu não vou estar aqui. Se eu estiver aqui, se aparecer, eu te mato. De raiva. Estou brincando, não vou estar aqui. Mas será que você estará? Porque na verdade muitos vão ficar. Muitos vão ficar porque nunca desejaram ir. Essa é a verdade. Muita gente não conseguiu encontrar a vida em Jesus. Acredita nisso? Muita gente não consegue encontrar a vida em Jesus. Muita gente acha Jesus bacana, às vezes acha Jesus até o máximo, mas Jesus não é o mestre deles. Jesus não ensina essa pessoa, ela não aprende com ele. Por isso que Pedro disse a Jesus: para quem iremos? Tem gente que ainda não foi para Jesus. Tem gente que ainda está perdido nos quens da vida. Tem gente que ainda está perdido no mundo, não consegue largar o mundo, não consegue acreditar que Deus vai fazer coisa melhor, não consegue deixar de ser do mundo, amigo do mundo, não consegue. Não consegue ser de Deus. É mais ou menos. Aquela turma que não conseguia acreditar em Jesus, Jesus falou que eles estavam ali por causa do pão multiplicado e do peixe multiplicado. Então preste atenção no que eu vou te dizer. Aquele povo que não acreditava em Jesus, cria, mas não cria. Eles acreditavam, mas não acreditavam. Então Jesus fala as duas coisas em João 6. Eles acreditavam que Jesus podia amenizar o sofrimento deles aqui na terra. Então eles acreditavam que Jesus podia curá-los, por isso eles seguiam. Imagina, você andar ao lado de alguém que cura todas as suas enfermidades. Jesus, ó meu dente, Jesus curado. Jesus, dor de cabeça, já era. Jesus, amanheci com o estômago zangado, passou. Jesus, a dor na coluna, cadê? Já pensou que coisa boa? Jesus, o quê? Ai, que bom. Só precisava encostar no Senhor, já está tudo bacana.
que foi? Não, eu estava começando a sentir umas pontadas no coração, mas encostei no Senhor, já passou. Então era uma turma que acreditava que Jesus podia agregar a vida deles. Eles acreditavam no pão multiplicado, no peixe. Tem muita gente assim, que tem medo do inferno. Tem gente que quer ser próspero, tem gente que quer ser rico, tem gente que não quer que Deus atrapalhe a vida dele. Então ele frequenta a igreja. Vou frequentar a igreja porque aí é só sucesso. Vou frequentar a igreja porque aí a vida vai ser boa. Não, vou frequentar a igreja porque ruim sem Deus, ou ruim com Deus, pior sem Ele. Não, vou lá para a igreja. Vai que o inferno existe. Se eu estiver indo na igreja, eu não vou para o inferno. Mas Jesus disse para essas pessoas que são muito pragmáticas, que querem encontrar em Jesus recursos para essa vida, que eles não acreditavam nele. Jesus disse literalmente: vocês não me escutam, nunca. Vocês não me escutam. Não me escutam. Vocês querem o pão que eu multiplico, mas vocês não me escutam. Vocês não escutam o que eu falo, vocês não escutam o que eu ensino, vocês não querem viver ensinados por Deus. E na verdade, o que Jesus veio fazer foi nos ensinar. Cumprir uma profecia. Veja comigo o versículo 45. Reveja. Eu não sei se você é esse tipo de pessoa, que não aprende nunca, que não escuta nunca, que não muda nunca. Só quer que Jesus melhore as suas coisinhas. Não, eu quero aqui para Jesus melhorar minhas coisinhas. Eu quero que fica melhor. João 6,45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido, e nunca será de Cristo se você não aceitar aprender com Ele. E tem muita gente andando com Jesus sem querer aprender nada, não quer aprender. Não vai ser de Jesus. A gente só acredita se aprender. A fé vem pelo ouvir e aprender. E a fé só se torna fé se o ouvir virar viver. Se o que você escuta não altera a sua vida, não aconteceu a produção de fé. O que você escuta tem que te alterar, senão não virou fé. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro, não desceu para o coração. Porque se o seu coração encher das Escrituras, você viverá as Escrituras. É preciso aprender. Muita gente, infelizmente, vai acordar tarde. Lembra do rico? Da história de Lázaro e rico? De Lucas 16? Lembra a última coisa que o rico pediu para Abraão? Ele estava lá no inferno, o rico, lá no inferno. Ele disse: Pai Abraão, me deixa voltar, explicar para os meus irmãos o que eu aprendi. Senão eles vão terminar tudo aqui. Ele não pediu isso? Ele só aprendeu depois, quando não tinha mais jeito, que as consequências são eternas. Aí ele queria voltar na terra, ensinar para os irmãos dele, para os irmãos não terminar no inferno, igual ele terminou. Tem muita gente que só vai acordar quando não for mais possível despertar. Você precisa aprender com Jesus.
Agora, eu queria que você prestasse bastante atenção no que eu vou te dizer. Sabe o que vai acontecer se Jesus te conquistar? Talvez não conquistou ainda. Talvez não. Ah, mas eu tenho 20 anos de crente. O diabo tem sei lá quantos mil anos de existência. Ser velho não resolve nada. Ter muito tempo de casa não te salva. Lembra? Jesus olhou para quem seguia ele e falou assim, ó, eu sei aqui que muita gente não acredita em mim. Vocês não me enganam coisa nenhuma. Eu sei que vocês estão me seguindo, mas não acreditam. Eu sei, inclusive, que vocês vão de casa em casa pregando e não acreditam. Vocês não acreditam. Porque vocês não aprendem comigo. Vocês não são meus. Essa galera que não era de Jesus, até queria os benefícios de andar com Jesus. Mas a mensagem de Jesus incomodava eles demais. Eles ficaram muito incomodados com a pregação. Eles achavam a mensagem de Jesus dura, ruim. Uma vez uma pessoa que congregava conosco falou para mim, os mandamentos de Deus são muito pesados. E aí eu falei para ela, só quem não se tornou filho pensa desse jeito. Não sou eu quem diz, é a Bíblia. A Bíblia fala que só o ilegítimo acha pesado o mandamento do Pai. E é sério. Quem tem paciência com pai e mãe não é filho legítimo? Muitas vezes o adotivo tem até mais, mas é raro. É raro. Então, muita gente que andava com Jesus não havia sido conquistada por ele. Eles achavam a mensagem de Jesus dura. E na verdade, deixaram de andar. Deixaram de andar. Mas sabe o que acontece se Jesus te conquistar? Você não vai conseguir pensar a vida sem Ele. Se Jesus te conquistar, para você, viver será Cristo. Essa é a verdade. Se Jesus te conquistar, viver é Cristo. Você vai gostar de louvá-lo, vai até preferir fazer isso. Você vai gostar de falar com Ele, mesmo que não tenha nada a pedir. Se Jesus te conquistar, quando Jesus olhou para Pedro, ele disse, olha, você pode ir embora também. Sabe qual foi a resposta de Pedro? Vou embora para onde? Ué, o senhor está falando sobre o quê? O senhor está me mandando para onde? Para onde eu vou? Jesus, não, vocês podem ir embora, todo mundo. Ele, mas embora para onde? Para onde eu vou? Para quem eu vou? Vou para lugar nenhum. Meu lugar é aqui. Para onde eu vou? Jesus já havia conquistado Pedro. Quando Cristo nos conquista, nossa cabeça se abre para a sua palavra. Talvez você nunca pensou nisso. Mas a única parte da Bíblia que é escrita para o mundo são os evangelhos. Acho que você nunca pensou nisso. Mas os evangelhos são a única parte da Bíblia escrita para o mundo. Para todo mundo conhecer Jesus. O restante da Bíblia é escrita para quem acredita em Deus. As epístolas são os escritos para a igreja.
O Novo Testamento inteiro é escrito para a igreja. Se você não virar igreja, o seu coração não se abre nem para ler e entender o Novo Testamento. Entender Romanos, tem que abrir o coração. Você tem que virar igreja. Entender 1ª e 2ª aos Coríntios são cartas para a igreja. Se você não for igreja, você não sabe do que está sendo dito. Sobre o que está falando, a carta não é para você. Você vai saber como. Sua mente não vai abrir, seu coração não vai abrir, você não vai aprender, você não vai ser transformado. Você precisa encontrar Jesus nos evangelhos. Você precisa aceitar o Filho de Deus. É o que Pedro disse para Jesus: olha, a gente já entendeu que tu és o Cristo. A gente já compreendeu que tu és o Cristo, que não tem outro. A gente entendeu que tu és o Filho do Deus vivo. A gente já entendeu. Então, vai para onde? Não tem para onde ir. Quando você entende realmente que Jesus é o Cristo, quando Ele te ganha, você não vive mais sem Ele. Não existe mais essas coisas de desânimo. Como desânimo? Não existe. Desanimar do quê? Do quê? Não existe mais essas coisas de enfraquecimento de fé. Ah, minha fé está fraca. Como? Como a fé enfraquece? Que fé é essa que um dia acredita e no outro não? Que num dia é de Deus, no outro não é? Que num dia quer ser da igreja, no outro não? O coração não se abriu ainda. Você ainda não é dele. No dia que você for de Cristo, pesa as palavras dele: ninguém arranca de mim quem é meu. Ele falou isso: ninguém arranca de mim quem é meu. Então quem é de Jesus não vai passar por isso, de quero, não quero, sinto, não sinto, estou fraco, estou forte. Não existe isso para quem se entregou de verdade. Não existe desânimo. Quem se entregou de verdade não existe. Quem se entregou de verdade modela a vida a partir de Jesus. Quem se entregou de verdade não larga Jesus de jeito nenhum. Nem com Jesus dizendo: sai para lá se quiser. Você vai responder: não saio, não quero. Meu lugar é contigo. E eles nem sabiam direito o que vinha pela frente. Mas é incrível, Jesus os havia ganho. Vocês sabem o que veio, muita coisa ruim aconteceu. Jesus disse: eu serei preso, e eles ficaram ao lado de Jesus. Jesus foi orar no monte, eles foram atrás. Chegou lá a polícia do Sinédrio, os guardas. Eles pensaram que ia rolar um porradão por causa de Jesus, não aconteceu. Todo mundo fugiu, mas quando Jesus estava sendo julgado, estava todo mundo de novo lá. Escondido, com medo de ser morto, ainda. Mas todo mundo ali. Jesus foi crucificado, todos eles perto, olhando, não fugiram. Jesus é sepultado, eles se unem. Pedro não dá conta, a consciência dele pesou, porque ele havia negado Jesus 3 vezes, vai lá para perto do mar, pescar de novo, mas os discípulos se reúnem para orar. Não saiu cada um para um lugar, eles congregaram. E nem havia sido batizado ainda pelo Espírito Santo, mas eles começaram a congregar, escondidos, mas unidos, 120 irmãos. E então, depois que Jesus ressuscita, Jesus vai aparecendo para um por um. E à medida que eles vão vendo que Jesus venceu a morte, eles perdem o medo de morrer. Quando Pedro vê Jesus ressuscitado, a morte foi vencida, ele perde o medo de morrer. Eles perdem. Aí o mundo ficou pequeno. Espada não intimidava, leão não calava ninguém, fogo, império, nada no mundo tinha poder de separá-los de Deus, de Jesus, nada.
nem fome, nem nudez, nem espada, nem anjo, nem demônio, nada. Enquanto você não for de Cristo de verdade, só precisa do vento certo para apagar seu foguinho. Mas no dia que Jesus te ganhar de verdade, que você entender quem Ele é de verdade, você entender, não tem nada que vai te enfraquecer. Porque você não vai saber ser outra coisa. Eu não sei se já é assim, mas eu não sei ser outra coisa. Sabe, o Charles que existia, sem Deus, que acreditava mais ou menos em Deus, morreu há tantos anos, que eu nem sei mais o rosto dele. Eu não sei. Do rosto do Charles, que acreditava mais ou menos em Deus. Ele morreu há tantos anos. Eu só sei ser de Deus. Eu só sei ser igreja. Eu não sei ser outra coisa. Porque é isso que Jesus fez comigo. Porque Ele me ganhou. Então, para mim, não tem mais para onde voltar. E olha que Hebreus 11 diz que se quisessem voltar atrás, poderiam. Para mim não tem mais atrás, para eu poder olhar. Não existe mais. Não existe. Para mim tudo é Cristo. Tudo. Não há eu sem Ele. Isso que aconteceu, porque Ele me ganhou. E com você? O que aconteceu contigo? Quem é você por causa de Cristo? A verdade, o que o futuro vai mostrar sobre a sua fé? O arrebatamento vai mostrar o que sobre a sua fé? O que? Vamos orar. Senhor, que o Teu poder prossiga operando profundamente em nós. Para onde iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Não há vida longe de Ti. Para mim, só existe ser cristão. Eu não quero ser outra coisa. Eu não quero outro mestre. Eu posso dizer ao Senhor o que Pedro te diz: para quem irei? Não tem nenhum outro mestre. Os filósofos deste mundo não são superiores ao Senhor. Os poetas, os cantores, os músicos, os artistas não são superiores ao Senhor. As religiões, os religiosos, os teólogos, a teologia, nada disso. Nada disso. Nada disso é superior ao Senhor. Nada disso me é tão mais importante do que o Senhor. Nem eu mesmo. A minha opinião, meu pensamento, meu ponto de vista, tudo isso é secundário. Eu quero aprender contigo. Então me corrija, me ensine, me advirta.
Quero os meus ouvidos abertos à sua voz, eu quero o meu coração aberto à sua palavra, eu quero aprender contigo. Eu quero ser ensinado pelo Senhor. Me ensina, meu Deus. Eu quero ser seu discípulo de verdade, andar contigo, aprender de verdade, crer de verdade. Eu quero ser igreja que será arrebatada, igreja que é reconhecida por ser sua. Eu quero sempre estar ligado ao teu povo, sempre ser contado com o teu povo, sempre. Sempre que o teu povo se reunir, eu quero estar. Até que o Senhor nos reúna na glória, eu quero estar. Eu não sei ser outra coisa, além de seu discípulo. Eu não quero ser outra coisa. Eu quero te seguir de perto, te enxergando, te ouvindo, te entendendo, te imitando. Eu quero a minha vida transformada totalmente pelo Senhor. Eu quero novos valores, valores celestiais. Eu quero novos sonhos que são plantados pelo Senhor. Sonhos que só podem ser sonhados quando o Senhor está junto. Independente do mundo, independente de tudo e de todos. Fique a vida mais fácil ou fique a vida mais difícil, eu quero continuar contigo. Que muitos passem a crer, ou que muitos se desviem, eu quero permanecer contigo. Eu quero viver avivamento, mesmo que aconteça esfriamento para muitos. Eu quero estar avivado, eu quero estar renovado. Mesmo que muitos se apostatem da fé, eu quero permanecer inspirado pela fé. Claro, meu Deus, que eu te peço a bênção de pregar e pregar e pregar e pregar o tempo todo, a todos, para que o máximo de gente também abra seu coração ao Senhor. Mas independente deles, eu abro o meu coração para ti. Ainda que ninguém mais creia, eu quero crer. Ainda que ninguém mais te siga, ainda que não seja moda ser cristão, que seja o contrário, ainda que sejamos perseguidos, ainda que sejamos marginalizados, ainda que, quero ser sempre do Senhor, vivendo sempre pela fé, sem jamais recuar, sempre crendo, sempre prevalecendo, sempre persistindo, sempre avançando, sem olhar para trás, sem suspirar, sem paixão pelo mundo, seguindo o Senhor, apenas seguindo. Eu não preciso ser grande, eu não preciso ser o melhor, eu não preciso ser nada além, nada mais. Só quero ser seu servo. Só. Para mim, é a maior das oportunidades. É o melhor lugar. Aos teus pés, Senhor.